Investigadores que trabalham no caso do Banco Master apontam que a situação do ministro Alexandre de Moraes seria mais difícil do que a do ministro Dias Toffoli. Em primeiro lugar, imparcialidade. Imparcialidade é você olhar para as pessoas de modo igualitário. É você considerar os interesses envolvidos de forma equânime. É você não privilegiar amigos, é você não perseguir inimigos. Está em curso uma operação abafa dentro do Supremo, tudo para impedir que essa investigação avance. Com Toffoli, os fatos indicam até agora uma relação comercial, ou indicariam uma relação ali potencialmente irregular. Não daria para descartar a possibilidade de crimes agora, porque tudo é muito suspeito, mas seria comercial. Olha, eu discordo disso. Mas como Moraes diz a matéria, que os investigadores estão dizendo que há evidências de que ele pode ter atuado em favor do Vorcaro. O que a sociedade, o que o cidadão espera de um magistrado? E por que não dizer, compartilho com vocês, espera de um homem público, também nas outras esferas dos outros poderes. Em primeiro lugar, imparcialidade. Imparcialidade é você olhar para as pessoas de modo igualitário. É você considerar os interesses envolvidos de forma equânime. É você não privilegiar amigos. É você não perseguir inimigos. Esse é um compromisso que eu faço na Casa do Povo de São Paulo, em buscar ser imparcial. Eu vejo a imprensa fala, porque ali tem uma proximidade religiosa, porque ali tem uma proximidade histórica, porque ali não agiu corretamente com ele em determinado momento, ele vai beneficiar A e vai prejudicar B. Eu não tenho esse direito. A missão que me foi investida não me dá esse direito. Investigadores que trabalham no caso do Banco Master apontam que a situação do ministro Alexandre de Moraes seria mais difícil do que a do ministro Dias Toffoli. Essa é uma apuração do analista Caio Junqueira e eu volto a conversar com ele. Caio, por que os investigadores acreditam nisso? E talvez mais importante é a lembrança de que para se ter uma investigação, se ter um inquérito contra um ministro do Supremo, é preciso que o Supremo autorize a abertura desse inquérito. Isso, vamos lá, Márcio. Tem algumas camadas aqui, algumas observações importantes nessa apuração. Primeiro, sim, para os investigadores que tiveram contatos até agora com o material levantado nessas operações envolvendo Daniel Vorcaro, sim, a situação do ministro Alexandre de Moraes, jurídica, é aparentemente mais complicada que a do ministro Dias Toffoli. A do ministro Dias Toffoli parece, para os investigadores, uma transação comercial de compra e venda ali do resort Taiaiá por parte ali tanto dele como da família dele. Já a situação do Alexandre de Moraes sinalizaria um empenho, um trabalho, algum tipo de serviço ou de ajuda que o ministro e a família dele, a mulher dele que tem contrato teve contrato com Daniel Vorcaro, algum tipo de ajuda e de apoio. São as primeiras avaliações ali feitas por parte dos investigadores. A partir dessa informação, Márcio, vem a segunda informação. De fato, a Polícia Federal não pode sair investigando o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que está sendo feito é uma análise de materiais apreendidos até agora. E para que seja analisado e para que um ministro do Supremo Tribunal Federal seja investigado formalmente, algo que nunca aconteceu na história da República Brasileira, é preciso que o plenário do Supremo Tribunal Federal autorize essa investigação. E aí vem uma apuração, um desdobramento dessa primeira parte da apuração. Para os investigadores, esses vazamentos afetando o ministro Cássio Nunes Marques têm ali sim um interesse de fragilizar a posição do Nunes Marques nesse julgamento de abertura de uma eventual investigação oficial contra o ministro Alexandre de Moraes, até contra o Dias Toffoli. Por quê?
Porque no placar ali que os investigadores colocam, haveria ali um placar favorável a uma abertura de investigação contra o Alexandre de Moraes de 5-4. Quem seriam os 5 votos favoráveis à abertura de investigação? Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Alexandre de Moraes não votaria e os outros 4 que seriam derrotados num eventual placar para essa abertura de investigação seriam Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e o Dias Toffoli. Ao vazar ali informações referentes ao Nunes Marques, especificamente nesse caso, o de que o filho dele recebeu mais ou menos R$300 mil de uma empresa que foi abastecida com recursos do Master, o interesse seria justamente de fragilizar essa posição e que ele vire e forme a maioria com o outro lado. É isso que está em curso. Agora, para atualizar a situação... como se dissesse, desculpa, Caio, é como se dissesse, ou investiga um, ou investiga todos, ou não investiga nenhum. Sim, fragilizaria a posição dele a favor de uma abertura de investigação, justamente porque o filho dele, ou ele mesmo, poderia ali também, eventualmente, virar alvo de uma investigação. E só para atualizar a situação da delação, isso está em curso ainda. O ministro André Mendonça tinha autorizado mais 60 dias de investigação da Polícia Federal, isso foi mais ou menos um mês. Então, mais um mês essa investigação deve ser concluída para aí ver os próximos passos. Paralelamente a isso, tem uma investigação da Polícia Federal e tem a própria coleta ali de informações que os advogados do Daniel Vercaro estão fazendo com o próprio banqueiro na prisão, a fim de oferecer essa colaboração premiada. Ao final desse processo, o que a relatoria, o que eles vão fazer é comparar. Daniel Vercaro apresentou mais ou menos elementos do que a Polícia Federal investigou. E aí sim se decide se homologa ou não essa colaboração premiada. Márcio. Muito obrigado mais uma vez, Caio Junqueira. Atenção que no caso Master, ministros preparam uma armadilha para Nunes Marques. Investigadores ligados ao caso relataram que a situação do Alexandre de Moraes é juridicamente mais difícil do que aquela do Dias Toffoli. Mas tem mais, gente. Já está em curso uma operação abafa dentro do Supremo. Tudo para impedir que essa investigação avance. Com Toffoli, os fatos indicam até agora uma relação comercial. Ou indicariam. Uma relação ali potencialmente irregular. Não daria para descartar a possibilidade de crimes agora, porque tudo é muito suspeito, mas seria comercial. Olha, eu discordo disso. Mas com Moraes diz a matéria que os investigadores estão dizendo que há evidências de que ele pode ter atuado em favor do Vercaro. Com aquelas reuniões como aquela com Galípolo, as mensagens trocadas com o Vercaro no dia da prisão, conseguiu bloquear? O quê? Ao lado daquele contrato de R$129 milhões do Master com a esposa do Moraes, ao lado das 8 viagens do casal Moraes no jatinho do Vercaro, ao lado das visitas do Moraes àquela mansão do Vercaro em Brasília e em Trancoso, tudo isso cria um quadro de possíveis crimes, de corrupção passiva, advocacia administrativa, tráfico de influência e lavagem de dinheiro, o que a investigação vai apurar e demonstrar. A situação de Moraes é muito grave. E qual que seria a estratégia dessa operação abafa, hein? Olha só, gente, olha aqui embaixo. É comprometer o Nunes Marques. A CNN detalha aqui, ó. Essa operação consistiria em fragilizar a posição de Nunes Marques no caso e perante a opinião pública, com o objetivo de que ele dê um voto contrário à abertura do inquérito contra Moraes. E como que eles estão fragilizando aí o Nunes Marques, hein? Eles fizeram circular a informação de que o filho do ministro, Kevin de Carvalho Marques, recebeu R$281 mil por serviços prestados a uma empresa de consultoria que, por sua vez, teria recebido R$6,6 milhões do Banco Master. Ou seja, vazaram essa informação para comprometer o Nunes Marques e forçá-lo a votar contra a investigação do Moraes. Que jogo baixo. Gente, R$280 mil é o preço de consultoria normal no mercado. Eu atuo na advocacia, isso é normal. Então eles estão querendo usar uma coisa normal, de forma canalha, para atingir o Nunes Marques. E olha a contabilidade aqui que eles fazem no plenário. A maioria para abrir a investigação contra o Moraes hoje estaria aí nos votos do Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Nunes Marques. Do outro lado estariam Cristiano Zanin, Toffoli, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Aí, se eles conseguirem arrastar o Nunes Marques para o lado de lá, aí a maioria cai e o Moraes se blinda. Essa é a estratégia. É isso que a ala podre do Supremo está aprontando. Estão usando informações sobre o filho de um ministro que não parecem ter nada demais como um instrumento de chantagem política, de exposição, de ameaça para proteger os outros 2 ministros de uma investigação criminal. Isso é gravíssimo. Isso demonstra que os envolvidos no caso Master não estão parados. Eles estão ali ativamente manobrando para se proteger.